Amém. Louvado seja o nome do Senhor por mais uma terça do transbordo sem fim. Como eu me alegro, porque eu sei que o Senhor está nesse projeto. E hoje, sem demora, já quero aqui agradecer pela confiança por estar aqui. Quero agradecer a vida da Eva, que se prontificou em estar aqui contando esse testemunho, engrandecendo o nome do Senhor. E grande alegria do meu coração, eu conheci a Eva no Congresso de Mães de Oração. E hoje eu sei que é uma amiga que ora pela minha casa. E como diz Tanuri, não queira amiga que não ore por você. Queira aquela que esteja intercedendo pela sua casa, pela sua vida. Então, Eva, vem para cá, minha amada, fique à vontade, abra seu microfone, respire, beba água, pare quando precisar. Aqui nós não temos pressa, o Zoom cai, mas a gente ouve aquilo que é necessário. Então, vem para cá, deixa Deus te usar e desde já, muito obrigada por aceitar estar aqui conosco, viu? Pode abrir seu microfone e vem para cá, porque o transbordo hoje é com a Eva. Pode abrir, Eva. Abre seu microfone aí. Clica no microfonezinho para abrir. Agora foi. Aí, abriu! Bom dia, paz do Senhor para todos. Gente, eu estou muito Amém. nervosa, mas houve um probleminha com o meu óculos, mas eu estou providenciando outro, mas vou botar ele, o pedacinho que tem aqui para poder enxergar aqui. Mas é uma manhã de agradecimento por todas as bênçãos, por todos os livramentos e o cuidado que esse Deus tem para conosco e para com os nossos, né? E falar de agradecimento, irmãos, Deus ele tem feito coisas extraordinárias no meio dos meus e principalmente na vida da minha filha. Mas sobre a minha filha eu vou contar outro dia quando eu tiver oportunidade, que o negócio tá benção pura, né? Ela veio almoçar comigo no domingo e contou umas histórias que eu fiquei assim, eu digo, Jesus, foi o teu mover, foi a tua mão em todos os momentos, em todas as áreas. Irmão, vale a pena orar. Vale a pena buscar, vale a pena esperar, vale a pena confiar nesse Deus que trabalha além daquilo que você e eu pensamos. Essa oração que a pastora fez agora, né? Foi de gratidão. E é isso a minha palavra na manhã deste dia, gratidão. Mas eu vou ler aqui em João, capítulo 13 e o versículo 6, que diz assim: E aproximou-se Jesus de Simão, Pedro, e lhe disse: Senhor, tu lavas os meus pés a mim? E respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Às vezes as coisas acontecem em nossas vidas e a gente fica perguntando o porquê. A gente nunca pergunta o para quê, qual a finalidade, qual o propósito. Na hora da angústia, na hora da peleja, na hora da guerra, da dificuldade, a gente pergunta o para quê. Senhor, para quê que aconteceu isso? Eu ando na tua presença, eu ando reto, eu te sirvo, eu te confio em ti e as coisas vêm ao nosso encontro. Uns dias atrás aí, aconteceu algo comigo aqui dentro de casa e eu tenho que pagar um documento todo ano, mesmo não exercendo a função até Deus abrir uma porta. E sumiu o meu Corém. E eu comecei a chorar, porque quem procurava as coisas para mim, irmão, Deus guardou, que era o meu esposo. E eu comecei a procurar, 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 e nada de achar, e nada de achar. E eu, Deus, já chegando o dia de pagar, e eu preciso achar esse documento, senão eu vou perder. Aí eu respirei fundo e lembrei de algo que ele sempre falava comigo. Quando você estiver agitada, nervosa, chama o Espírito Santo de Deus para ele procurar as coisas para você. Aí, depois que eu tinha chorado, né, meu desespero, aquela voz bradou dentro de mim e falou assim: Você já olhou na última gaveta da cômoda? Aí eu parei, fiquei assim. Eu disse, Jesus, não. Quando eu olhei, irmão, o corém, a carteirinha estava dentro de uma bolsa já velha, que era para jogar e não joguei fora na última gaveta. Mas eu chorei muito e agradeci a Deus. Eu digo, Senhor, ele não está mais aqui, mas o Espírito Santo de Deus, ele está. Então, o que é que eu quero dizer? Que o que Deus faz hoje, você não está entendendo nada.
Você pode até achar que está fora do controle de Deus em todas as áreas da sua vida, familiar, profissional, em todas as áreas, mas ele não perdeu o controle. É como o louvor que está dizendo aí. E se precisar, é só chamar. Ele quer intimidade, ele quer profundidade na manhã deste dia, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida. E eu louvo a Deus por esse Deus tão grande, que cuida de mim e de você. A gente é falho, a gente vacila todos os dias, todos os momentos. Mas esse amor desse Deus para conosco e para com os nossos é tremendo. E ele não muda. A gente é falho, a gente vacila, a gente pede perdão, a gente se humilha. E vou repetir de novo: o que ele faz hoje você não vai entender, você vai entender depois. São tantas guerras, tantos momentos de aflições, mas Deus, ele sempre está comigo e com você. Quando a Mônica falou sobre a mãe dela e ela disse lá no encontro lá do chá da tarde com as mulheres, ela falou assim: Deus, não leve a minha mãe agora que eu preciso dela. Irmão, às vezes o vento sopra nas áreas mais sensíveis da nossa vida e a gente fica logo a pedir socorro a quem pode nos socorrer, a quem pode nos ajudar. E na manhã deste dia, você vai de encontro àquele pai que sempre está presente para ajudar a mim e a você. E a mãe dela está bem e vai ter alta. Nós estamos crendo nessa palavra, porque ele é fiel, né? Eu também em breve vou contar também aqui a respeito da minha filha, como Deus está trabalhando, como Deus está tratando, e ele não perdeu o controle de nada. Eu não sei como é que você se encontra na manhã deste dia. Qual é a área que você quer um socorro bem presente na hora da angústia. Mas creia que você tem o melhor amigo do seu lado, que é o Espírito Santo. Ele não falha, ele não muda, ele continua o mesmo. E ao decorrer desse luto, né, que já tem um ano e pouco, mas Deus nunca nos deixou só, ele sempre está conosco, provendo em todas as áreas, realizando coisas extraordinárias. Às vezes nós achamos que estamos só, mas a gente não está só. Né? Como a palavra diz, o que eu faço hoje você não vai entender. Ele faz um reboliço, ele mexe em algumas áreas da nossa vida que às vezes a gente quer ensinar Deus a trabalhar, quer ensinar como Deus tem que fazer. Mas ele faz como ele quer, ele age como ele quer, ele entra nas áreas aonde ele quer. E depois é que você vai entender o porquê que Deus permitiu tudo isso em nossas vidas, né? E é uma grande vitória estar aqui. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. É uma família. Eu falei para a Mônica assim, Deus ele já usou algumas pessoas para comigo e uma delas ele disse assim: tenho colocado pessoas para te ajudar em oração. Você tem que orar pela sua vida. Mas é tão bom quando a gente tem um sirineu para carregar, nos ajudar a carregar a cruz. Se o próprio Jesus deixou esse exemplo, então eu e você precisamos de ajuda. Mas você também tem que se esforçar. Você também tem que orar, você também tem que buscar, né? E essa é a minha palavra na manhã deste dia, Mônica. E eu agradeço a oportunidade. Eva, obrigada por você estar aqui. Conta um pouquinho para a gente o processo desse teu luto. É, foi uma coisa assim. Ele entrou em novembro de 2022, no hospital. Foi uma coisa muito rápida. Mas o interessante é que quando ele estava bem, eu não sei, eu acredito que Deus já falava com ele, né? Quem era mais próximo dele, né? Quem conhecia assim muito ele era a irmã da pastora Tânia. Ele sempre falava assim, olha só, quando Deus me levar, aí eu falava assim, gente, não tem outro assunto não. Aí ele falou assim, Evo, a minha vida pertence ao Senhor. Eu posso ir hoje, posso ir amanhã, mas eu estou conversando com você agora. Preste atenção no que eu estou falando. Eu começava a chorar. Aí ele dizia assim, olha, quando eu partir,
Mas ele estava bem, irmão. Ele não tinha problema de diabetes, ele não tinha problema de pressão, ele não tinha nada. Ele tinha feito uma cirurgia de catarata, ele já estava na segunda cirurgia, ele fez todos os exames, todo o check-up e não deu nada. Mas em novembro de 2023, não me recordo agora a data, só me lembro do mês, só olhando ali, ele sentiu uma dor no abdômen. E essa dor no abdômen, ele foi para o UPA do Mendanha, e chegando lá, o procedimento fizeram nele, disseram que ele estava infartando e levaram ele para o Faria. E nessa época, eu estava trabalhando no asilo como cuidadora e eu recebi a ligação e saí às pressas, pedi autorização, que estava ali como chefe, e fui ao encontro dele. E quando eu cheguei lá, ele falou: eu só estava só te esperando. Quando eu cheguei, o filho mais velho dele saiu, que ele era viúvo da primeira esposa, e ele ficou ali novembro, dezembro, janeiro. Quando foi em janeiro do ano de 2023, ele veio a óbito. Mas antes disso, irmão, Deus ele cumpriu tudo o que ele tinha falado. Deus disse que ia dar um esposo, né? Mas eu não sabia só ia ser só 6 anos. Mas foram os 6 anos melhores da minha vida. Eu tive um amigo, eu tive um companheiro, né? Faz falta até hoje, mas Deus tem sustentado, né? Deus tem mostrado a fidelidade dele. Às vezes eu falo assim, Jesus, muito obrigado, porque em meio a algumas coisas que eu passei lá atrás, Deus mostrou a fidelidade dele para comigo na vida sentimental. E ele sempre falava, eu acredito que Deus já estava mostrando a ele que ele ia partir, só que ele não dizia nada. Às vezes ele estava dirigindo o carro, ele começava a falar em mistério. Eu olhava assim para ele, eu dizia assim: vai ser arrebatado aqui a gente dirigindo? Aí ele falava assim: tá preparada? Aí eu, para mexer com ele, não, ainda quero ver meus netos. Aí ele, irmã, que isso? Você tem que estar preparada, você não sabe o dia, a hora. Aí eu ficava assim olhando aquilo e a gente seguia o caminho para onde a gente ia. Mas ele sempre falava isso: olha, vou deixar você em uma casa. Não é o lugar que você desejava, que a minha casa é numa comunidade, mas a casa é boa. Não venda a casa por preço barato. Eu não vou estar aqui, mas o Espírito Santo vai estar. Mano, todas essas conversas, eu tenho Deus como testemunha, a minha filha. Às vezes a Vitória falava assim: Sebastião, você não tem outro assunto, não? Aí ele falava assim: gente, a morte, ela é a realidade. Eu não posso estar hoje aqui, amanhã não. Eu estou falando uma coisa que vai acontecer. Eu não estou desejando que isso aconteça agora. Eu quero ficar com vocês bastante tempo. Mas isso vai acontecer. Aí eu ficava assim olhando para ele. E Deus me traz à memória as coisas assim, sabe? E outras coisas que ele conversava. Ele, ó, o papel da aposentadoria está tudo aqui certinho. Tu vai receber a pensão. Não vai ser o mesmo valor, vai ser tirado. Tudo isso ele já me alertava. Então, Mônica, não foi fácil, mas ao mesmo tempo Deus já estava preparando, entendeu? Quando ele chegou naquele hospital, foi muito dolorido porque ele ficou em coma. Não foi fácil ver ele naqueles aparelhos. O dia que eu cheguei lá, ele estava em coma induzido e aí eu sabia que ele me ouvia. E quando a pessoa está em coma, ele escuta tudo que você fala. Aí, quando eu cheguei que vi aquela cena. Eu tinha até foto, apaguei. E eu comecei a chorar, me bateu um desespero tão grande que eu falei assim: Jesus, eu não quero ver ele assim, Senhor. Ele te serve, tira ele dessa angústia. Eu sei que eu vou sentir falta, mas se for necessário, se eu sou, ou sou cura, ou sou prepara e leva, mas eu não quero ver ele assim. Eu não quero. Ele te serve. Ele foi fiel para contigo, Senhor. A gente não sabe como vai terminar a nossa carreira. A gente não sabe. A gente sabe que vai partir com o Senhor. A alma tem que estar pronta para o Senhor. Como eu já disse, o que eu faço hoje você não entende. Você vai entender depois. E quando eu entrei naquela sala que vi ele com aqueles aparelhos todo, né?
Aí eu comecei a chorar e ele escutou e os batimentos cardíacos dele disparou, pipi, pipi, pipi. O médico, o enfermeiro veio e falou assim: Você é o que dele? Eu sou esposa, então você vai ter que se controlar, porque olha, ele ouviu sua voz. Você vai ter que se controlar. Não é fácil o que você está sentindo. Eu imagino. Ou você se controla, ou você não vai entrar na sala para ver ele. Ele estava no CTI. Aí eu respirei fundo, sequei as lágrimas, aí peguei na mão dele. E quando eu comecei a falar com ele, aquilo começou a ter os batimentos cardíacos normal. Aí eu falei assim, Jesus, tira ele do coma, pelo menos para a gente se despedir. E assim Deus fez. Ele melhorou, saiu do coma, se despediu de mim e dos filhos. E no outro dia, 25 de janeiro, acho que 2 ou 3 horas da tarde, eu estava aguardando ele. E ele partiu, viu? E não tem, assim, ele era o cara, ele fazia almoço, ele fazia janta. A minha filha fala assim, ele deu uma vida de princesa. Eu falei assim, a princesa pobre. Aí ela fala assim, mas deu sim. Eu digo, realmente, nesse sentido aí deu, entendeu? Porque ele fazia tudo. Eu ia trabalhar, eu chegava, já tinha a janta pronta. Se fosse hora do almoço, já tinha almoço pronto. E eu não gosto de cozinhar. Eu cozinho, mas eu não gosto. Eu gosto de comer. Não vou mentir, eu gosto de comer. Mas é dessa forma. Ele deixou um legado, uma saudade imensa. Mas eu fui muito feliz com ele, entendeu? E não é fácil passar pelo luto. Não é, não é. Perder uma esposa de um jeito, filho é de outro, são sentimentos diferentes, mas é um amor. E ele faz falta até hoje. Mas eu sei que Deus fez o melhor e tirou ele daquela dor, entendeu? E fez o melhor, tá? Melhor do que eu e todos nós. Tá descansando no Senhor, esperando só o arrebatamento. Toma. Aleluia. Eva, é tão difícil hoje a gente ter esse assunto em casa, né? De morte, algo que vai acontecer. Mas é muito difícil você sentar e conversar sobre isso. Aqui em casa, a gente, quando começa a conversar, fala: Ih, para aí. Vamos conversar sobre outras coisas. E é algo assim que a gente tenha certeza, né, de que vai acontecer. Que bom seria se a gente tivesse essa cultura de conversar como se conversasse de uma festa, né, de um presente que a Verdade. gente quer, de um emprego que a gente está para conseguir. Que bom seria se a gente tivesse esse assunto na mesa, mas normalmente não acontece, porque ele Uhum. sustenta. Ele segura, os olhos dele estão por todos os lugares, e é Verdade. ele que faz todas as coisas. Minha conexão está parada, Lila? Prendeu aqui minha Tá. internet? Tá dando uma congelada de vez em quando. Ah, sim. Mas glória a Deus pela sua vida, Eva. Obrigada por você estar aqui, obrigada por você. Lila, deixa eu Aí, aproveitar que está aqui. congelado aí e falar uma coisa a respeito, né, do motivo pelo qual a gente não consegue falar sobre a morte. Porque, na verdade, o nosso cérebro, ele não foi criado para morrer. Quando nós fomos gerados por Deus, Deus colocou apenas a vida em nós, né? A pulsão de morte veio por causa do pecado. Então, não tem no nosso DNA lidar com a morte. Porque quando se fala em morrer, para nós, é algo assustador, é o deixar de existir, porque é essa concepção que o cérebro tem. Mas, na verdade, nós sabemos que em Cristo Jesus não tem morte. É um abrir de porta, sair de uma dimensão para outra dimensão. Então, tem a questão cultural. O Brasil não tem, né,
a questão de olhar para a morte como algo que vai fazer a gente recomeçar. Então, por isso, Mônica, é muito difícil falar de morte, fazer planejamento. Eu me lembro que eu congreguei numa igreja que tem lá um livro dourado, bonito, não é um livro preto, e o pastor dizia assim: eu fui o primeiro, mas eu quero que toda a congregação deixe escrito como você quer que eu faça o seu funeral. Como você quer que aconteça? Você quer ser velado na igreja? Porque ele não tinha esse mito de que não pode velar na igreja. Você quer algo rápido? Você quer o quê? Como que você quer ser lembrado? De que forma? E eu disse, brincava com ele, dizia: pastor, eu acho que eu vou te dar trabalho se eu morrer em Juiz de Fora e for velada aqui. Sabe por quê? Porque eu quero que o meu velório seja uma festa. Eu quero muita música, eu quero que o povo dance, que o povo dê as mãos em volta do meu caixão e diga: essa mulher celebrou a vida. Cante todos os cânticos que eu gosto. A Lila já sabe um monte que eu gosto. Venham celebrar a minha vida. E isso, para algumas pessoas, é assustador. Nossa, como que você vai para um funeral e você canta, você dança, você celebra? Porque não existe morte para quem está em Cristo Jesus. Morreu, fecha os olhos e vai dormir com o papai, até que um dia ele volte, os mortos ressuscitem primeiro, e aí nós vamos ser arrebatados, aqueles que ficarem vivos. Então, por que que nós choramos a morte? Nós choramos porque somos extremamente egoístas. Nós queremos que as pessoas fiquem aqui neste mundo perecível a vida inteira. Morrer, querido, é extremamente melhor do que viver. O apóstolo Paulo já ensinava isso. Então, que nós possamos ter mais transbordos falando disso, e todas as vezes que bater a tristeza, a gente tenha motivos de gratidão a Deus por essa vida que passou na nossa existência, viu, Eva? Tenho certeza que esta pessoa foi muito especial, te deu grandes ensinamentos e você foi bênção na vida também dessa pessoa. Então, a gente precisa dizer para o Senhor: Senhor, traz bálsamo de Gileade e não me deixe adoecer com um luto que não foi fechado. Precisamos fechar todos os lutos, de morte, de perda, de angústia, né? E quem sabe um dia a gente não traga um estudo aqui de novo, né? Sobre a questão de luto. Trabalhamos muito o luto na pandemia, mas eu acho que o luto precisa ser retomado. Muitas pessoas têm partido, então quem sabe isso traga esclarecimento e ensinamento também. Eva, parabéns, viu, querida, pela sua palavra. Deus te abençoe e traga mais experiência. Nós somos muito edificados, querida. Eita glória. Pode orar, pastora. Vem para cá, ora pela vida dela, Pai, por muito favor. obrigada. Obrigada pela vida da Eva, obrigada porque ela é tão preciosa e ela tem crescido em graça, em conhecimento, em experiências fortes e marcantes contigo. Senhor, ela é tão querida e amada do Senhor. Por isso, continua segurando firme nas mãos da tua filha, que ela possa, com a sua própria vida, sua existência, ser um canal de bênção, que ela viva o tempo que o Senhor tem para ela, te glorificando, te servindo, sabendo que tudo que é possível nós fazemos, mas o sobrenatural é teu, Senhor. Nós entregamos a casa dela, a sua família e tudo que ela tem nas tuas mãos. Muito obrigada pelo dia de hoje, obrigada por essa sala, obrigada por cada irmão que aqui está. Nós os abençoamos em nome de Jesus, teu filho amado. Amém e amém. Saúde para Maricota. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Eva. Obrigada a você que está aqui comigo. Amanhã é a quarta estratégia. Eu aguardo você aqui. Você que ainda não contou o seu transbordo, seu deserto, seu desafio, suas vitórias, seus milagres. Com o Senhor, a guerra é ganha, né? Beijo. Eu convido você para estar contando também. Beijo no seu coração. Obrigada, Lila. Daqui a pouco está subindo e a gente está assim compartilhando com o nosso irmão. Até amanhã, família.